Bom, e além desse preço recorde para o café Conilon no Espírito Santo, a Amarus Corretora estima que para a safra do ano que vem, a quebra pode chegar a 30% em relação ao que foi colhido esse ano, que já teve problemas seríssimos aí, né? Nós vamos conversar sobre esse tema com o analista de mercado, Marcos Magalhães. Marcos, antes de mais nada, boa tarde para você, tudo bem? Obrigado, Braga. Boa tarde a você e a todos os cafeicultores do Brasil. É um prazer estar aqui no Canal Rural. Bom, nós acompanhamos mais um recorde de preços para o Conilon. Significa exatamente o quê? Que os preços podem subir ainda mais com essa estimativa aí de uma quebra de até 30% na próxima safra. É isso mesmo, Marcos? Braga, essa notícia seria excelente, né? Recorde de preço no Conilon, se a gente tivesse a contrapartida produtiva, né? Como não tem, realmente é uma notícia, é um valor que fica meio no vazio, porque a gente vê como se fosse uma grande miragem, não consegue colocar a mão nesse preço, porque café esse ano aqui no Espírito Santo foi muito complicado e, ao que parece, 2017 será um pouco pior do que foi este ano, porque as lavouras, mesmo que comece a chover agora na primavera, não terão forças nem tempo suficiente para recompor todo o seu potencial produtivo olhando 2017. Então, assim, numa visão otimista em demasia, o que é uma minoria, acha que 2017 pode repetir e quebrar um pouquinho. E a opinião da maioria é que nós vamos ter uma safra do ano que vem com problemas, com quebras relativas baseado neste ano, que podem chegar a 30% em função desse problema gravíssimo que temos no Espírito Santo hídrico, que realmente compromete a safra de 2017, infelizmente. Braga. Bom, nós temos acompanhado pelo menos um impulso do Robusta nas negociações na Bolsa de Londres, em função também dessa quebra do Conilon, lógico, do Robusta aqui no Brasil, no Espírito Santo. Há alguém que tenha alguma região que esteja aproveitando pelo menos esses preços, como você disse, é uma miragem, né? Estão aí os recordes, mas não existe café para poder vender esse preço. Tem alguma região específica do país, algum estado que está produzindo o Conilon e está aproveitando esses preços? Ou não, olha só, nós tivemos no Braga, no Conilon, duas regiões que sofreram menos do que o Espírito Santo, mas elas não têm o potencial produtivo que tem o Espírito Santo, sim, que é Rondônia e o sul da Bahia, nas localidades ali que vão de Teixeira de Freitas até Eunápolis. Realmente ali é um Eldorado interessante do agronegócio, mas ele não tem o potencial produtivo que tem o Espírito Santo em termos de parque cafeiro. Mas, de qualquer maneira, são duas regiões onde se sofreu menos, onde já se teve floradas interessantes, Rondônia e sul da Bahia, e tem um potencial produtivo para 2017 interessante, inclusive com chance de se produzir igual ou um pouco maior do que se produziu em 2016. Isso eu estou falando Rondônia e sul da Bahia. Agora, infelizmente, são duas regiões prósperas, mas que, como não tem o potencial produtivo do Espírito Santo, por mais que seja interessante a safra nessas duas regiões, elas não terão força para suprir toda a demanda que o mercado do Conilon tem para talhar, tanto em 2016 quanto 2017, que está 2018. Olhando do Conilon, olhando o Espírito Santo, tudo que se pensar em chuva tem que se pensar em 18. 17, a safra já está mais ou menos precificada quanto ao seu potencial produtivo e dificilmente haverá aqui no Espírito Santo, infelizmente, uma surpresa produtiva em 2017. Bom, e com relação a essa alta que nós temos, infelizmente, por esses problemas climáticos que são relatados com frequência, você inclusive traz essas informações aqui durante a programação do Canal Rural, o Arábica ganhou também um impulso com os preços do Conilon, mas 17 vem aí, ao que tudo indica, não vai ter uma safra boa do Arábica. Será que nós teremos preços mais elevados também para o Arábica na próxima safra? Acho que sim. Inclusive, eu conversando mais cedo, eu vejo 2017 com um grande desafio. Por quê, Braga? Nós vamos ter uma safra de Conilon complicadíssima e uma safra de Arábica complexa, porque vai ser pela própria bianualidade das lavouras, pelo excesso de podas que se teve e de recepas também no sul de Minas, uma safra menor do que a atual colhida. E com dois fatores que deverão agravar essa situação. Primeiro, estoques baixíssimos de café no Brasil ano que vem na via privada. E na via pública, a permanecer os leilões oficiais do governo, como tem prevalecido nas últimas semanas, olhando o que se tem de estoques hoje no Brasil, é crível a gente acreditar que nós vamos entrar a safra 2017 com estoques zero a nível público no Brasil. Ou seja, estamos caminhando de uma safra complicada
para uma situação complexa e com preços de café interessantes daqui para frente, porque o Brasil não vai ter o time necessário para recompor os seus estoques, muito menos atender às suas demandas, se nós não temos ainda a previsibilidade climática. Ou seja, o que temos pela frente são gigantescos desafios, uma sensação de preços interessantes, e realmente o mercado internacional, no médio e no longo prazo, eles poderão responder à altura a todos esses desafios que a cafeicultura tem. Agora, um detalhe, Braga, no curtíssimo prazo, volatilidades poderão ocorrer, não ligadas ao quadro fundamental, mas sim a possibilidade ou não do aumento de juros nos Estados Unidos, que dependendo de como o Banco Central americano torear esse assunto, pode mexer no dólar no mercado interno no Brasil e as bolsas refletirem essa oscilação cambial. Agora, se o quadro fundamental e o horizonte, ele é construtivo no que tange a preços. Tá certo. Uma última informação, uma última pergunta. O Conselho Monetário Nacional aprovou a renegociação da dívida também de produtores de café e do Estado. Vai ajudar, vai aliviar ou simplesmente a renegociação não vai permitir que tenha acesso a crédito junto aos bancos? Alivia ou não? Olha só, Braga, realmente o Conselho Monetário votou esta semana um voto para esse problema capixaba. Houve uma boa vontade das autoridades em votar esse assunto, mas infelizmente não contempla os interesses dos capixabas. Inclusive, ontem houve uma reunião aqui no Espírito Santo com o presidente da Federação da Agricultura, com todo o trade produtivo do Estado, junto com o senador Ricardo Ferraz, que deve já na segunda-feira levar uma outra carta de intenções, tentando corrigir ou realinhar esse voto do Conselho Monetário Nacional para que os produtores capixabas sejam contemplados. Para fechar, eu deixo um recado às autoridades, a todas as pessoas envolvidas. Não houve, entre aspas, má-fé do produtor na hora de captar o recurso. Houve, sim, uma crise hídrica sem precedentes que deixou os capixabas de boa-fé numa situação complexa no que tange ao seu compromisso financeiro às instituições financeiras. Então, tem que haver o bom senso do setor financeiro, olhando a gravidade do quadro do Espírito Santo, para não se matar a galinha dos ovos de ouro, que é o produtor capixaba, o maior produtor de café conilon do Brasil. Temos que ter bom senso e ajudar a quem precisa. Marcos Magalhães, obrigado pela participação mais uma vez. Boa tarde, bom fim de semana para você. Obrigado, Braga. Estamos à disposição. Um abraço. A outro. Obrigado.